O título da comunicação é Os efeitos do silêncio da ministra Damares Alves, com autoria de Elisiane Santos de Matos, Ciro Antônio das Mercês Carvalho. Como introdução, investigamos os efeitos do silêncio da ministra Damares Alves à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em episódio no evento de lançamento da campanha de enfrentamento à violência contra a mulher em novembro de 2019. Partimos da noção de silêncio como ataraxia capaz de acarretar efeitos políticos no sentido apontado por Beck. Tomamos o silêncio não pelo viés metafórico em que seria possível achar um sentido para a ausência de palavras e ou sons, mas como um silêncio constitutivo, em consonância com Eni Orlandi em As Formas do Silêncio. Esse é um recorte com o vídeo do abandono da coletiva de imprensa analisado. Os objetivos. Principal, analisar alguns dos efeitos de silêncio produzidos pelo não dizer de Damares Alves, que ao atravessar as diferentes formações discursivas dos sujeitos, tornou ruidoso o seu silêncio. Como secundários, investigar os rumores que se espalharam no Twitter e em alguns portais de notícia, utilizando a tese de Silveira para investigar a saturação nos discursos político-midiáticos recorrentes no Twitter. Encontrar possíveis contradições entre os discursos da ministra, pastora evangélica, alinhada aos discursos do presidente Jair Bolsonaro em sua performance silenciosa. Como metodologia, a partir dos discursos reproduzidos no Twitter, buscamos identificar alguns dos efeitos de silêncio que reverberaram a partir de seu funcionamento transformador da unicidade de sentidos nos discursos reproduzidos dentro dessas condições de produção. Compusemos um arquivo com recortes de Twitter do período em que se deram os fatos, tanto com postagens do perfil oficial da ministra, como de usuários aleatórios que responderam o fio da publicação do perfil @Damares Alves. Considerando a materialidade digital e o compósito tecnodiscursivo, conforme Pavor, que moldam o funcionamento do Twitter, compusemos um corpus digital que, segundo Cristiane Dias, permitem processos de ressignificação do funcionamento das instituições e dos discursos. Pusemos em prática algumas propostas teóricas do campo de análise de discurso materialista no contexto do digital e da internet, permitindo-nos esmiuçar alguns dos efeitos de silêncio das discursividades. Por conseguinte, esse esforço culminou na escrita de um artigo aqui apresentado no formato de comunicação. Este é o recorte de respostas ao fio de postagem do perfil da ministra, também analisado. Resultados e conclusão. Constatamos que no Twitter, aqueles sujeitos que se depararam com a postagem que continha o momento do silêncio da ministra reverberaram em seus discursos conteúdos das suas próprias discursividades. Por esse motivo, as postagens produzem diferentes efeitos diante do silêncio, que vão desde o apoio da ministra até a ridicularizações e piadas. Por consequência, deparamos-nos com o efeito de rumor em funcionamento nas postagens de sujeitos aleatórios, estes que deram prosseguimento ao fio iniciado no tweet que contém o vídeo com o abandono da sessão coletiva de imprensa. Observamos o funcionamento semelhante em portais de notícia. Esses propagaram rumores e noticiaram fatos com fontes e referências anônimas e impessoais, diferentemente do Twitter, em que as contas, por mais anônimas que sejam, permitem identificar a origem digital daquele discurso. Encontramos contradição entre o alinhamento discursivo da ministra com a discursividade do presidente da República. A ministra, após a cena do silêncio, afirmou: mulher cigana, indígena, ribeirinha, você tem uma ministra e um presidente que deu ordem. Acabou a violência contra a mulher. Essa afirmação é, inicialmente, contraditória, visto que o governo de Jair Bolsonaro defende abertamente o acesso a armas de fogo e, segundo atos da violência, houve um aumento de 25% dos homicídios de mulheres por armas de fogo dentro das suas próprias residências, dados que parecem refletir o crescimento das políticas armamentistas do governo federal. As especificações mulher, cigana, indígena e ribeirinha, feita pela ministra, permitem ainda dois gestos de interpretação discursiva. O primeiro, o discurso é a materialidade específica da ideologia. Desse modo, a especificação realizada pode desempenhar o efeito de sentido que embasa a afirmativa de que o governo federal universalizou os direitos humanos, abrangendo todos os públicos vulneráveis, as minorias. Daí a necessidade de evidenciar esses grupos específicos nos discursos empreendidos pela ministra. A segunda conclusão é a ligação com outro componente da formação discursiva da ministra, que se declara pastora, pertencente à Igreja Batista de Lagoinha de Belo Horizonte, mobilizando o efeito de sentido de missionário, discurso comparável aos jesuítas católicos do período colonial brasileiro, nas falas da ministra, especificamente quando se refere aos segmentos minoritários de mulheres, como faziam os jesuítas ao justificar suas intervenções religiosas no período colonial. Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção.